Olá, meninas e meninos, tudo bem? Hoje é mitologia grega e eu vou falar algumas passagens em que está presente a deusa Atena, que em Roma teve o nome de Minerva, a deusa da sabedoria, a filha de Zeus, tá? Ela está presente em várias e várias histórias da mitologia. E nessa aula eu vou recordar só algumas que vocês já devem conhecer bem, devem lembrar. Vocês lembram de Telêmaco, o filho de Ulisses e Penélope, os reis da ilha de Ítaca? Ele ficou com sua mãe Penélope quando ainda era bebê, quando seu pai partiu para a guerra de Troia, tá? O seu pai era Odisseu, que em Roma teve o nome de Ulisses, tá? A história dele vai gerar um trabalho, um trabalho assim muito conceituado por Homero, chamado Odisseia, que é a história de Odisseu, tá? Bom, mas isso é outra história. Então, Odisseu, ou Ulisses, partiu para lutar na guerra de Troia e deixou Telêmaco bebê. E vocês sabem que ele ficou ausente 20 longos anos, 10 da guerra de Troia e outros 10 tentando regressar à sua Ítaca, mas teve que enfrentar vários e vários perigos e muitas aventuras. Então Atena foi a protetora de Ulisses, por isso que eu estou falando, relembrando essa história. Atena foi protetora de Ulisses, de Odisseu. Quando eu falo Ulisses e Odisseu é a mesma coisa. Foi protetora de Odisseu nessa longa e perigosa viagem de retorno à sua ilha de Ítaca, onde Penélope estava esperando, e seu filho Telêmaco. Então ela sempre protegeu, e por isso que ela acabou chegando à sua ilha de Ítaca depois de 10 anos de lutas, infortúnios e muito sofrimento. Bom, Atena também disfarçada de mentor era o tutor de Telêmaco, do menino, tá? Também deu muitos conselhos a Telêmaco e profetizou que seu pai estaria de volta, que ele não morrera, porque já estavam achando que ele morrera. Por isso que a ilha ficou cheia de pretendentes para casar com a Penélope, porque há 10 anos tinha terminado a guerra e não voltaram. Mas Atena falou, ele vai voltar. E ela também instruiu Telêmaco, sempre disfarçada de mentor do seu tutor, disse como agir em relação àqueles que perturbavam o governo de Ítaca, aos pretendentes à mão de Penélope, que achavam que ela estava viúva, tinha que casar e tinha que ter um rei. Bom, em outro acontecimento em que Atena esteve presente e atuante, foi na luta de Zeus e seus irmãos contra os titãs. Lembram da Guerra dos Titãs? Guerra que durou 10 anos e que deu a vitória para Zeus e seus irmãos. Lembra? O pai engolira seus filhos, né? E aí fizeram com que ele vomitasse todos os irmãos. E aí houve uma luta chamada Luta dos Titãs. Atena ajudou nessa luta e protegeu-os sempre, Zeus e seus irmãos. Foi também a Atena que vestiu Pandora. Lembram da Pandora? A primeira mulher criada por Zeus, com um manto de... Ela vestiu a Pandora com um manto de prata, um maravilhoso véu bordado e pôs-lhe na cabeça uma bela guirlanda de ouro com flores, fabricada na oficina de Hefesto. Vocês também lembram dessa história? Pandora foi a primeira mulher criada por Zeus. Ela casou com Epimeteu, o irmão de Prometeu. Lembram? Aquele que deu para os homens o fogo dos deuses e desagradou muito os Zeus, porque não era hora dos homens ficarem parecidos com os deuses. Ficaram com livre-arbítrio, criatividade, quando receberam um pouquinho do fogo dos deuses. Então, o que fez? Zeus acorrentou Prometeu como castigo no Monte Cáucaso, onde diariamente um abutre comia seu fígado e que se recuperava durante a noite. Então, ele teve esse castigo por dar o fogo dos deuses aos homens.
Mas ainda teve outro castigo. Ele criou Pandora e fez com que o irmão de Prometeu, que também ajudou nessa distribuição do fogo dos deuses, o Epimeteu, fez com que o Epimeteu se apaixonasse por Pandora, tá? E aí, o que aconteceu? Pandora foi criada na oficina de Hefesto, foi a primeira mulher criada. E aí, ele fez os Zeus com que Epimeteu, o irmão de Prometeu, se apaixonasse por ela. E se apaixonou. E aí casaram. E no dia do casamento, Zeus deu uma linda caixa, maravilhosa, mas que ele não poderia abrir jamais. Lembram da Bíblia, do Adão e Eva? Aquela árvore onde dessas maçãs vocês não podem comer. E a Eva tanto perturbou a cabeça do Adão, que acabaram comendo a maçã, eles foram expulsos do paraíso, e aí conheceram todos os males, traição, guerras, etc, etc. Eles que estavam no paraíso encontraram os infortúnios na terra. Aconteceu igualzinho na mitologia grega. Ela recebeu, e ele, no dia do casamento, uma linda caixa, oferecida por Zeus, já com segundo as intenções, e disse: esse é meu presente de casamento, mas vocês não podem abrir, tá? Mas ela tanto insistiu com Epimeteu: só vamos abrir só um pouquinho, o que será que tem nessa caixa? Se essa caixa é tão linda, imagina o que tem dentro. Bom, ele acabou aceitando, abre só um pouquinho. E aí ela abriu só um pouquinho, mas de dentro dessa caixa espalhou-se por todo o mundo traição, guerra, inveja, exatamente. Então, tudo isso foi espalhado pelo mundo. Dizem que só ficou uma coisa, que ela fechou rapidinho a caixa. Foi a esperança, foi a última coisa, por isso que é a última coisa que morre, tá? Bom, tem muitas mais passagens que Atena está presente com sua sabedoria, mas falarei agora na Ilíada de Homero. Ilíada vem de Ilion. Ilion quer dizer Troia, tá? E nessa Ilíada, Homero conta o que aconteceu na Guerra de Troia, o que foi a Guerra de Troia, entre gregos e troianos, tá? E Homero aparece dizendo que olha só, Homero, na obra de Homero, Atena aparece dizendo que é a sabedoria e não a força bruta que produz um bom artesão. Porque ela e o Hefesto eram os deuses do artesanato, da construção, né? Tanto é que eles tinham um templo no Partenon, na Grécia, em Atenas, tá? Bom, então, na própria Ilíada de Homero, a Atena fala que a sabedoria e não a força bruta é que produz um bom artesão. Pois, para construir, seja um navio, uma carruagem, o que for, tá? Para fazer esse trabalho, é exigido não só força física, mas disciplina, capacidade de seguir metas, segui-las até o fim, destreza manual, atenção concentrada. Então, não é só a força bruta, e sim uma boa sabedoria, tá? Isso ele fala na Ilíada de Homero. Através dela, ele fala na Ilíada. Bom, eu falei que Homero, né, cita isso na Ilíada, né? Que fala da Guerra de Troia. Vocês lembram de Homero? O Homero escreveu Ilíada e Odisseia. E foi tão importante essas duas obras que até os primeiros tempos da Grécia Antiga são chamados de tempos homéricos, porque a gente sabe da Grécia Antiga através dessas obras de Homero. Ilíada fala da Guerra de Troia, de 10 anos, e Odisseia fala do retorno de Ulisses para a sua ilha de Ítaca. Ulisses Odisseu. Tudo que eles passam, os sofrimentos, as aventuras para chegar na sua ilha de Ítaca, tá? Bom, como eu falei, Ilion quer dizer Troia, daí o nome da obra, tá? E Odisseia,
até está no nosso vocabulário, o que é uma odisseia? São uma aventura, minha vida é uma odisseia, uma aventura, que é a história de Odisseu na volta para sua ilha de Ítaca. Para terminar de falar de Atena por hoje, eu falarei de uma competição que existiu entre Poseidon, o deus dos mares, e ela própria. Houve uma competição. A competição era assim: quem desse para uma cidade o melhor presente seria seu padroeiro e essa cidade teria seu nome. Poseidon deu os cavalos, muito importante. Mas Atena deu oliveira. E ela ganhou a competição, porque acharam que a oliveira era muito mais importante, muito mais importante para todos do que os cavalos. Por quê? Olha só. Por que a oliveira é mais importante? Da oliveira se colhem azeitonas, se faz azeite. Mas na época, o óleo, o azeite retirado, servia para a iluminação e também servia para suavizar a dor dos feridos. Então, ela ganhou a competição. Então, recebeu o nome Atenas recebeu o nome dela, Atenas, e ainda por cima, os heróis, né, das competições recebiam coroas de oliveira, tá? Bom, agora falarei um pouco de Atena, eu não vou falar mais, só vou falar agora um pouco do paganismo e da campanha cristã contra os pagãos. Porque quando chegou o cristianismo, todas essas histórias, esses templos, eram todos condenados pelo cristianismo. Porque olha só, por que o cristianismo combatia o paganismo? O que é pagão? Pagão vem do latim paganos, que significa rústico, pessoa da aldeia. Mas no século IV, o termo paganos passou a ser utilizado entre os cristãos para se referir ao não cristão, aqueles que acreditavam nos antigos deuses. Passou a ter então uma conotação pejorativa. Todos que eram politeístas, todos que não eram cristãos, eram pagãos. Então, vasto acervo da arte pagã foi suprimida, embora ocorressem tentativas de preservação dessa arte. Embora o seu valor deixou de ser reconhecido. Na época de ir contra os pagãos, muitos templos, muitas obras foram destruídas. E dessas obras, muitos mármores dessas obras destruídas foram transformados em revestimento para novas construções. E bronzes dessas obras foram feitas, desses bronzes foram feitas muitas armas. Então, a cultura pagã tentaram acabar com ela, só que não foi erradicada de todo, vocês sabem. Em 391, o imperador Teodósio I baniu oficialmente o paganismo, mas até o século VI ocorreram tentativas de preservar edificações e obras importantes consideradas pagãs. E graças a Deus, até hoje ainda tem muitas obras pagãs e muitos museus importantes do mundo, né? Para a gente ver a cultura, né? dessa época. E vou ficar por aqui. Beijos!